A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. As Epístolas de João e de Pedro. Título do volume 4: Provados e Aprovados por Deus. Autor Pedro Dong. Semana 1. Introdução às Epístolas de Pedro. Quarta-feira. O processo de transformação realizado pelo Espírito. Parte 2. Ler com oração. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Marcos capítulo 16, versículo 7. Pedro era valente e de fato amava muito o Senhor, mas não conhecia a natureza humana. O homem promete facilmente, mas depois não tem força para cumprir o prometido. Vemos isso em outro episódio, no qual Pedro foi profundamente exposto. Ele prometeu seguir Jesus por onde quer que ele fosse, e até, se necessário, dar-lhe a própria vida. João capítulo 13, versículos 36 a 38. Todavia, mais tarde, ele negou o Senhor 3 vezes. Não há como se desculpar. Aconteceu conforme Jesus havia predito, e só então o galo cantou. Jesus, de longe, olhou para ele, e nesse momento ele se lembrou das palavras do Senhor e saiu para chorar amargamente. Mateus capítulo 26, versículos 74 a 75. O amor natural de Pedro por Jesus era muito forte, mas naquela noite no Getsêmani, ele se deparou com uma situação amedrontadora. Batalhões de soldados e guardas do sumo sacerdote, perfazendo um total de quase 500 pessoas, estavam ali para prender Jesus. A princípio, Pedro se mostrou valente, cortando a orelha do servo do sumo sacerdote. Mas em seguida, como os demais discípulos, ele fugiu covardemente. João capítulo 18, versículo 10. Podemos às vezes nos mostrar valentes, mas só até nos depararmos com uma situação real de morte. A tendência natural do ser humano é primeiro preservar a própria vida. Portanto, amado leitor, não confie em seu homem natural. Somente a vida do Senhor nos torna confiáveis. Quanto mais a vida de Deus circular entre nós, mais amadureceremos e nos tornaremos realmente confiáveis. Por esses acontecimentos, entendemos melhor as epístolas de Pedro. Ele viu que era uma pedra bruta, que precisava ser lapidada e transformada até se tornar útil nas mãos do Senhor. Por isso Pedro fala tanto em tribulações e provações, repetindo em suas cartas que todos nós, sem exceção, precisamos delas para ser transformados em pedras adequadas para a edificação. Pedro sempre esteve presente em momentos importantes do ministério do Senhor. Na relação de nomes dos 12 discípulos, ele sempre aparece como o primeiro. Mateus capítulo 10, versículo 2, Marcos capítulo 3, versículo 16 e Lucas capítulo 6, versículo 14. No monte, quando Jesus foi transfigurado, Pedro também estava lá. Mateus capítulo 17, versículo 1. Podemos, diante disso, compreender um pouco o que Pedro sentiu após negar o Senhor. Ele ficou muito deprimido e extremamente decepcionado consigo mesmo, imaginando não ter mais qualquer utilidade para Deus. Mas na manhã da ressurreição, um anjo apareceu às mulheres que foram até o túmulo e lhes disse: Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. Marcos capítulo 16, versículo 7. Deus entendia como Pedro se sentia, por saber que havia decepcionado seu amado Senhor, que sempre o colocava em primeiro lugar. Provavelmente pensou que o Senhor não mais contaria com ele em sua obra,
Mas o anjo foi específico ao dizer: "E a Pedro". Tais palavras lhe soaram como salvação, grande consolo e encorajamento. Talvez nós também digamos: "Já falhei tantas vezes com o Senhor. Acho que Ele não tem mais esperanças em mim". Mas o Senhor não desistiu, nem se esqueceu de nenhum de nós. Quando aparentemente não temos mais qualquer serventia, é nesse momento que Ele nos chama e reafirma querer usar-nos. O Senhor ainda quer usar-nos, mas para isso Ele precisa transformar-nos e trabalhar em nós. Você lhe dá permissão? Agora anote, conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens, para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.